nosso primeiro painel se chama COP26, os compromissos do agro. E a sua participação, você que nos assiste, também é importante. Você pode deixar os seus comentários nas nossas transmissões via redes sociais. Vocês que estão aqui também com a gente na plateia, podem levantar a mão, que uma das nossas assistentes gentilmente leva o microfone até vocês. E também você pode deixar a sua mensagem com dúvidas para os nossos palestrantes pelo nosso WhatsApp. Eu vou dizer o número, anote aí, por favor. 11 94 379 7041. 11 94 379 7041. Agora, então, apresento os nossos primeiros convidados, que, por favor, assim que forem chamados, podem subir e ficar aqui em suas poltronas. Então, no nosso painel COP26, o compromisso do agro, temos com a gente Eduardo Assad, pesquisador da Embrapa por mais de 30 anos, uma referência no assunto mudança climática, hoje também professor na Fundação Getúlio Vargas. E online de Brasília, quem participa também é Fernando Camargo, secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E depois das palestras também teremos debate e o mediador também já pode vir aqui comigo, por favor. Giovanni Ferreira, diretor de jornalismo do Canal Rural, que esteve na COP26 apurando informações para os brasileiros. Antes, deixa eu reforçar que você pode, então, participar. Gostou aqui já do nosso time? Então, deixe a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Eu já estou com o telefone aqui, inclusive. Anote aí, 11 94 379 7041. Você enviando sua mensagem, sua dúvida, eu posso passar aos nossos painelistas. Então, agora, por favor, Giovanni Ferreira. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui presencialmente no Fórum Planeta Campo em São Paulo. Uma saudação a todos que nos acompanham pelo Canal Rural, pelas redes sociais do Canal Rural, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Agradecer aqui ao Eduardo, que divide o palco comigo, Eduardo Assad, Fundação Getúlio Vargas, Embrapa, 30 anos de Embrapa. Fernando Camargo, que nos acompanha em Brasília. Obrigado, Fernando, pela parceria novamente. Estivemos juntos em Glasgow, e é sobre isso que nós estamos tratando aqui hoje, né? Quero agradecer também ao Leonardo Cliver Ataíde, que é do Itamaraty, diretor de meio ambiente do Itamaraty, que vai estar com a gente hoje. Estava em Glasgow também, negociador-chefe do Brasil, do Itamaraty, nas negociações com 197 nações que estiveram em Glasgow. Só para introduzir, eu quero destacar o seguinte: eu costumo dizer que Glasgow disse ao mundo o que o mundo deve fazer. A questão é como fazer. Esse é o grande desafio que a ministra Tereza Cristina trouxe, que o ministro Joaquim Leite trouxe, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos ajudar, contribuir como fazer. Assumimos metas, antecipamos metas, ampliamos metas enquanto Brasil, mas como fazer? Então, esse fórum é justamente para contribuir nesse sentido. E para iniciar esse painel, eu quero trazer um vídeo do ministro Leonardo Cliver Ataíde. Ele é, como disse, ele é diretor de meio ambiente do Itamaraty e chefe da negociação dos negociadores brasileiros que estiveram em Glasgow, para que ele um vídeo bastante didático e traz exatamente isso. O que nós tivemos em Glasgow, na COP26 e os desafios daqui para frente. Por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo Leonardo Cliver de Ataíde, diretor do Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty e negociador-chefe brasileiro na COP26 de mudança do clima. É uma honra, um prazer poder me dirigir a esse evento tão importante do Planeta Campo,
a convite do Canal Rural para fazer um balanço sobre os resultados da COP para o Brasil. De maneira geral, eu considero que a participação brasileira na COP26, tanto do governo quanto do setor privado, foi muito positiva e importante. Nós logramos alcançar resultados muito bons e significativos para o governo e o setor privado brasileiro, inclusive o agronegócio. A COP, como todos talvez saibam, teve, na verdade, 2 eixos temáticos principais. No chamado eixo político, governos participaram em alto nível por meio de anúncios de novos compromissos e do lançamento de declarações políticas diversas. Nesse segmento, o Brasil levou importante contribuição, tendo feito vários novos anúncios de aumento de ambição, o que fortaleceu a posição do país como ator incontornável e de vanguarda no regime climático multilateral. Entre esses novos anúncios feitos pelo Brasil, foi informado que nós, inclusive, iríamos alterar a nossa contribuição nacionalmente determinada perante o Acordo de Paris para tornar as nossas metas ainda mais ambiciosas. No chamado eixo negociador da COP, o Brasil participou ativamente com uma delegação muito preparada, de alto nível, de negociadores, que atuou de forma muito tenaz para que pudéssemos chegar à conclusão do chamado o livro de regras, concluir as negociações do chamado livro de regras do Acordo de Paris. A delegação brasileira teve uma atuação destacada nas negociações que levaram à conclusão das negociações sobre o artigo 6º de mercado de carbono, assim como na questão do marco fortalecido de transparência e dos marcos temporais comuns. O artigo 6º foi, na verdade, um item prioritário para a delegação brasileira e com a conclusão dessas negociações, temos agora grandes expectativas de poder colocar em movimento uma nova ferramenta econômica importante para países como o Brasil, que queiram aproveitar as oportunidades de gerar incentivos à inovação na área climática. Internacionalmente, temos ainda um extenso e complexo programa de trabalho para operacionalizar os instrumentos sobre o artigo 6º, ainda que Glasgow nos tenha dado a oportunidade de fechar um pacote político de decisões sobre esse tema tão importante, entre outros, ainda temos um caminho longo a percorrer para que possam ser plenamente operacionalizados. E internamente, também teremos que nos organizar, não apenas para podermos cumprir nossos compromissos perante o Acordo de Paris, mas que também possamos dispor da melhor infraestrutura doméstica possível para poder usufruir das oportunidades abertas pelas decisões de Glasgow. Nessa empreitada, o governo brasileiro e o setor privado, inclusive o agronegócio, devem continuar a trabalhar como verdadeiros parceiros. A implementação do Acordo de Paris não depende apenas do governo, mas também da sociedade brasileira, inclusive do setor privado e do agronegócio. Da parte do Itamaraty, saibam que continuamos à disposição e muito interessados em manter esse espírito de diálogo e parceria com o setor privado brasileiro e, em especial, o agronegócio. Muito obrigado. Agradecer aí ao Cleaver, destacar a importância do Itamaraty nesse contexto. Nós estamos falando de negociações
Estamos falando de geopolítica, não dá para fazer isso sem diplomacia. Imediatamente eu quero chamar o Fernando Camargo, diretor de inovação do Ministério da Agricultura e chefe da delegação do Ministério da Agricultura em Glasgow durante a COP26. Fernando, por favor, só lembrando um pouquinho do que o Cleaver falou, ele falou de 2 eixos, político e negociador. Eu diria que o Fernando, do Ministério da Agricultura, participou das duas linhas aí de trabalho e de atuação em Glasgow. Por favor, Fernando. Obrigado, Giovanni. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Canal Rural e agradecer o convite. Dizer para vocês que eu tive a honra de representar a ministra Tereza Cristina em Glasgow durante todo o período daquela conferência. Então, vocês já veem o tamanho da minha responsabilidade e o tamanho da minha dificuldade, porque representá-la não é fácil, como todos sabemos. Eu subscrevo a fala do Leonardo Ataíde e também as observações do Giovanni com relação aos propósitos da nossa ida àquela conferência. É uma conferência que todos sabemos extremamente importante para o Brasil, né? Acho que isso não se discute mais, o tema, a importância do tema, e nós fomos lá com 2 propósitos fundamentais. O primeiro era apoiar as negociações que eram realizadas sob o comando do Ministério das Relações Exteriores, e a condução, quem chefiava a delegação era o ministro Joaquim Leite, e nesse sentido nós levamos 7 técnicos, era o total de técnicos que apoiavam as negociações e realizaram atividades de promoção durante todo o período da feira. O segundo braço, né, o segundo aspecto, além de negociação, era a promoção realizada no nosso stand lá em Glasgow e aqui em Brasília, no auditório da CNI. Então eu subscrevo também aí a fala do ministro Joaquim da importância de se estar numa COP com bastante força, com um stand daquela envergadura, em que nós podemos mostrar para o mundo o que realizamos aqui no Brasil, especialmente o que se realiza no agro brasileiro. Tivemos a oportunidade de fazer mais de uma centena de conferências lá e cá, pessoas faziam em Glasgow e outras virtualmente de Brasília, falamos de tudo, sobre CAR, sobre florestas, sobre ABC, sobre as várias tecnologias do ABC, enfim, foi muito importante e nós tínhamos a missão fundamental de levar para o mundo qual era a importância do ABC e o ABC, o nosso plano de agricultura de baixo carbono que vocês conhecem, como o nosso roadmap, como a nossa estratégia de ser parte da solução e não parte do problema da questão climática. E nós temos certeza que nós fomos bem-sucedidos. O Giovanni está aí como testemunha, muitos colegas da imprensa ali também estavam lá. Nós temos um balanço aqui no nosso retorno com a ministra Tereza Cristina, e a mídia foi positiva. Veículos de comunicação, inclusive aqueles que são tradicionalmente mais críticos, todos ressaltaram a importância das estratégias do Ministério da Agricultura justamente em relação aos temas de tecnologia, de inovação, de ciência. A nossa agropecuária, como todos sabem, foi ressaltado aqui pela Teca, se eu não me engano, é uma agropecuária movida à ciência, movida à inovação. E foi por isso, graças a isso, graças à Embrapa, graças às nossas universidades, que a gente se tornou essa potência. Então, a gente nunca pode se descolar da ciência, da inovação e das novas tecnologias. Eu vou fazer aqui um apanhado rápido dos compromissos que firmamos na COP, que tem reflexo para o agro, e aí eu digo por quê. Nós firmamos o Acordo de Florestas, que teve adesão de 141 países. Para que vocês tenham uma ideia, isso representa 90% da cobertura florestal do planeta, e tivemos o compromisso de erradicar o desmatamento até 2030, como já foi falado pelo ministro Joaquim Leite. Isso aí, quais são as implicações, então, para o Ministério da Agricultura em relação a esse tema? Nós vamos ter, sim, que acelerar a regularização fundiária e ambiental, então o CAR é um caminho sem volta e nós temos que correr com ele, e também o PRA. E nós temos que acelerar o desenvolvimento de produtivas sustentáveis na Amazônia e o aumento também de uma economia de base florestal. E aí eu ressalto que a importância para a gente fazer sistemas florestais naquele bioma. E aí vem toda a questão que vocês sabem muito bem, de açaí, de dendê, de cacau, de guaraná, uma série de sistemas que a gente pode fazer e tornar aquela região uma região sustentável na bioeconomia. Isso é assunto para mais de metro, mas
eu só ando aqui, vou fazer, já que não temos muito tempo, mas depois a gente pode voltar a isso em alguma pergunta eventual. Também fechamos o acordo, a continuidade do grupo de trabalho de Coronívia, por que é importante isso, pessoal? É porque é o reconhecimento da agricultura tropical brasileira e das nossas especificidades. E é o reconhecimento também do mundo da vulnerabilidade da agricultura em relação à mudança climática e vis-à-vis também à segurança alimentar. Então isso é muito importante, porque a gente não pode desviar o foco, que o grande vilão, nós sabemos todos, são as energias fósseis, é o carvão, e a agricultura ela não pode ser colocada como vilã do aquecimento global, e nós sabemos disso. Então, o grupo de trabalho de Coronívia, a continuidade dele, nos subcomitês das COPs, né, continuando essa discussão, a gente vai sempre ressaltar a importância da agricultura e a sua vulnerabilidade e a questão do financiamento para adaptação. O outro tema que foi discutido aí é um outro tema extremamente importante, é o acordo do metano, que nós adesão junto com 103 países, que vocês sabem é o corte de 30% das emissões de metano até 2030, com base 2020. Cada país vai apresentar um esforço e vai ser negociado individualmente. Então, o que é importante ressaltar? Nós não fizemos algo detalhado, nós estamos fazendo a lição de casa, nós estamos verificando tudo que a gente já faz, e o Brasil já faz muito, né? Então nós podemos sim reduzir a emissão de metano e fazer a compensação na integração lavoura-pecuária-floresta, podemos melhorar a genética animal, nós podemos melhorar a genética vegetal, nós sabemos que uma pastagem bem manejada, o gado já tem estudos comprovados da Embrapa em que se consegue reduzir até 30% de metano, isso sem contar os novos aditivos que já estão surgindo e que já têm resultados de até 90% de redução de emissão. Ou seja, isso tudo nós vamos fazer, muita tecnologia, com muita inovação, e eu tenho certeza que a pecuária brasileira decida depois desse acordo. Também podemos falar um pouco mais adiante sobre isso. E para a minha fala, eu quero ressaltar o livro de regras, o famoso artigo 6, o livro de regras do famoso artigo 6, que trata realmente da comercialização de carbono. E dizer para vocês, é um player internacional no carbono, vai ser um player no carbono, a nossa agricultura é descarbonizante, o nosso carbono é o carbono verde, e aí eu vou entrar numa tecnicalidade aqui, só para depois a gente conversar mais no debate. No comércio de reduções de emissões entre países, no artigo 6.2, ficou alinhavado que haverá o ajuste correspondente e não haverá imposto para financiar a adaptação aos países mais vulneráveis. No comércio de redução de emissão entre empresas, que é o artigo 6.4, o ajuste correspondente poderá ser voluntário e haverá uma taxa de 5% sobre transações desse artigo 6.4 para o fundo de adaptação. Por que eu estou trazendo esses pontos? Porque é justo aí no chamado offset que o Brasil vai poder ofertar crédito para o agro brasileiro vai poder ofertar crédito de carbono para aqueles setores da economia que realmente são grandes emissores por natureza, como a indústria siderúrgica, a indústria cimenteira, enfim, todas as outras. Então, são minhas primeiras palavras, e eu só gostaria também de deixar um tema aqui importante para discussão, que a gente precisa tropicalizar as métricas do NFCC da ONU, que faz as medições das emissões de gases de efeito estufa. Então nós estamos lutando para isso, para fazer com que as métricas da agricultura tropical sejam reconhecidas, porque atualmente não são. Então, a pecuária emite, o arroz emite, mas nós também fazemos compensações. Então, nós já temos estudos científicos que comprovam as nossas remoções e as nossas compensações, e estamos lutando agora junto à ONU para poder fazer com que isso seja reconhecido. Isso é só em linhas gerais, e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Fernando, obrigado. Eu vou pedir para você continue com a gente. Ao final desse painel, a gente vai ter um debate, uma discussão sobre o tema. E antes de passar para o nosso próximo painelista, eu só quero lembrar uma palavra do Renato Costa, que ele trouxe aqui da Friboi. Plano de metas baseado em ciência.
eu lembrei muito do presidente da Embrapa, o Celso Moretti, que fala do agro baseado em ciência. Isso mostra a preocupação do setor, não só do público, como do privado, expresso pelo Renato aqui, de fazer sustentabilidade, sim, mas com base em ciência, em tecnologia, para que seja, de fato, sustentável. Feito essa colocação, quero passar para o professor e pesquisador Eduardo Assad, Fundação Getúlio Vargas, 30 anos de Embrapa, e que esse ano também foi agraciada aí com o Prêmio Bung de Mudanças Climáticas aqui no Brasil. Por favor, professor. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, agradecer ao meu amigo Júlio por prestigiar essa discussão tão importante no mundo e tão importante para o agronegócio brasileiro. Cumprimentar o doutor Fernando, cumprimentar o diplomata Cliver, e dizer que é um prazer enorme estar com vocês aqui, podendo compartilhar essas impressões sobre o que nós estamos vendo, e dizer que vamos dizer, a vida foi muito generosa comigo nos últimos 10 anos, que eu participei de quase todas as COPs, e tive a oportunidade de conhecer um time de diplomatas do mais alto nível no mundo, negociando todas as posições brasileiras que geraram as discussões do Acordo de Quioto, que geraram as discussões, tudo isso vindo de 1992, do encontro do Rio de Janeiro, depois passa por Copenhague, que foi um marco fundamental para o Brasil, já vou explicar por que isso foi fundamental, depois a gente chega no Acordo de Paris, tudo isso com uma linha de negociação extraordinária. A gente precisa conhecer melhor esses nossos negociadores, e são pessoas que nos colocam pontos de vista internacionais que, às vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa cozinha, dentro do nosso filme, a gente não consegue ver. Isso é muito bom, mostrando, pontuando para eles, olha, tecnicamente é assim que funciona, agora você vai lá e negocia isso, porque é bom para nós, agora transforme isso de maneira que seja bom para o mundo, ou vice-versa também. Olha, isso é bom para vocês, mas não é bom para a negociação nossa. É realmente extraordinário. E eu ouvi do grupos que são que vigiam o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista ambiental, certas posições que foram bem interessantes, que falaram, nós entramos em Glasgow diplomaticamente de joelhos e saímos em pé. Isso é muito bom, isso mostra claramente, nós estávamos numa linha meio torta de negociação internacional, e essa linha foi recuperada graças à competência dos nossos negociadores e, obviamente, uma posição muito clara do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente. Agora, algumas coisas importantes aconteceram, e é importante que a gente diga isso. Primeiro, o Brasil chegou lá com a posição meio fechada, que era o que se dizia aqui, que nós íamos reduzir as emissões em 43%. Isso foi combatido porque, pelo acordo e pelos cálculos que foram feitos no último relatório do IPCC, essa redução tinha que ser de 55%, porque, tecnicamente, os cálculos mostravam que tinha que fazer um ajuste em relação a 2005. Não foi feita, manteve-se 43%. Quando chegou em Glasgow, acertou-se, não, nós vamos chegar a 50%. Muito bom, foi o que foi possível fazer. Foi o ideal? Não, não foi o ideal, mas foi muito bom subir e mostrar a boa vontade em abrir essa negociação. Essa coisa foi extraordinária. O segundo ponto importante na negociação, final do desmatamento. Nós não podemos compactuar com essa coisa. Eu acho ainda, e vou em todos os locais que eu for falar alguma coisa, eu acho que, enquanto cidadão pagador de imposto, eu não aceito ilegalidade. Não aceito. Então, desmatamento ilegal até 2008, isso tem que ser rediscutido. Eu acho que a gente vai ter que dar uma puxada nessa régua aí, porque não é possível você aceitar a ilegalidade até 2008. Agora, não, mas tem que regularizar a terra antes. Eu também acho. Mas e nas reservas indígenas? E nas outras regiões de terras do governo? Lá também tem desmatamento ilegal. Então, a gente não pode ficar esperando e empurrando para frente. Então, acho que um esforço maior tem que ser feito lá na Câmara dos Deputados, dizendo, olha, vai ser muito. Por que eu digo isso? Porque eu quero perseguir quem está fazendo isso? Não, eu não sou. Quem tem que perseguir criminoso é a polícia. Não somos nós. Agora, cada hectare desmatado na Amazônia é equivalente ao esforço de recuperação de 240 hectares de pasto.
Então, os pecuaristas fazem um esforço enorme para reduzir o tempo de abate, para reduzir as emissões de metano do seu rebanho. E aí um sujeito vai e desmata 1 hectare, o esforço de 240 hectares vai para o lixo. Então, essa questão é que tem que ser colocada claramente nas nossas posições. Tecnicamente, nós temos condição de resolver tudo isso. Mas, enquanto existir o desmatamento ilegal, não vai, a conta não fecha. É uma questão contábil, a conta não fecha. Nós temos que fazer isso direitinho, bonitinho, e tentar acertar essas questões. Então, nós vamos continuar fazendo pressão, eu garanto para vocês. 2008, para mim, parece muito longe. Vamos ter que dar um jeito de reduzir esse negócio aí e fazer o esforço maior de regularização de terra, de fiscalização, porque eu imagino, senhores, como é que o nosso embaixador Cliver ficou quando a COP acabou. Um esforço de negociação enorme de reduzir emissões, um acordo assinado para reduzir a emissão de metano, desmatamento zero e avanços extraordinários no artigo 6, especificamente nos artigos 6.2 e 6.4. E, quando volta para o Brasil, qual a notícia que nós temos? 13 mil quilômetros quadrados desmatados. Então, é isso que deve ficar complicado na cabeça dos nossos negociadores. Nós não podemos permitir. Fica ruim para todo mundo. Aí, o que acontece? O Fernando cobra da gente essa questão da tropicalização. Das nossas métricas. Fernando, eu não fico nem um pouquinho preocupado com isso. Porque nós temos métricas que já estão definidas. Uma é carne carbono neutro, carne baixo carbono, bezerro precoce, agora o couro carbono neutro, os sistemas de medição e balanço de carbono, GHG protocolo para a agricultura, GHG protocolo para a floresta, redução de... O inventário, convido aos senhores que chamem o seu corpo técnico e vejam os resultados que nós temos no Inventário Nacional de Gás de Efeito Estufa, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu sei quanto cada boi emite em cada estado do Brasil. O boi com 2 anos, a vaca, a novilha, o bezerro, a galinha, o porco. Isso é um esforço extraordinário de pesquisa. E isso é compatível com o NFCCC? Sim, faz parte do nosso relatório. Nós entregamos isso para o relatório da ONU, é o nosso relatório da Convenção Quadro, está lá. Aí, agora, fazer com que isso seja aceito é importante porque, mais uma vez, entra em campo os nossos diplomatas. Tecnicamente está pronto, somos capazes de fazer, já tem gente fazendo, o setor da pecuária está bem avançado nisso, o setor de produção florestal está bem avançado nisso, muito avançado nisso, então a gente tem condição, não me preocupa, realmente não me preocupa, é uma questão de negociação. O que eu não posso fazer, e nós não vamos fazer do ponto de vista científico, é, tendo esse estoque de tecnologia enorme e de resultados científicos enormes que foram coligidos nos últimos 26, 27 anos, aceitar que a gente use como métrica nossa os fatores de emissão que vêm de fora. Aí eu não aceito. Aí não dá para fazer. Aí não é possível, porque o cara vem com a emissão de uma vaca da Holanda, que é 56, 57 quilos de metano por animal, enquanto que a vaca leiteira, enquanto que aqui é 80. Reduzir 30% de 80 de metano é muito mais acessível e mais possível de ser feito do que reduzir de 56. Então a gente já sai em desvantagem. Não podemos aceitar. Não adianta vir com essas métricas europeias, porque é aceito no NFCCC, enquanto que nós temos as nossas nacionais. Medidas feitas direitinho, com publicação científica, com discussão em fóruns internacionais. Então, é isso que a gente precisa. As métricas existem, os números existem, as metodologias existem, competência científica nós temos e, principalmente, um apoio imenso do setor privado. Eu tenho tido o privilégio de conversar com grupos do setor privado e vendo como é que eles assimilam essas informações. Nossa, é assim, eu não sabia. Falei, então pega aqui, vamos fazer direitinho que vai dar certo. A questão da redução de 30%, até 30% do metano da pecuária, não me assusta. Também não me assusta. Nós temos hoje estudos mostrando que a gente tem aí um tempo de vida de 36, 38 meses do nosso animal. Quando você melhora o pasto e faz a terminação, você pode reduzir o abate para 24 meses. É 1 ano de emissão de metano, 1 ano de emissão de metano que você tem no seu rebanho,
Ninguém faz isso, gente. Nós temos que usar isso como as condições de negociação. Eu lembro que colegas lá em Glasgow me procuraram, você acha que dá? Você acha que dá? Pé nas costas, como diz aí, dá com o pé nas costas, porque é mudar a intensificação produtiva e a gente melhora o pasto, tira CO2 da atmosfera e reduz a emissão do metano. São duas coisas que nós temos. Então, eu acho assim, que se a gente conseguir resolver essas questões políticas e as questões territoriais que nós temos no Brasil, o Brasil, em muito pouco tempo, não será um mendigo de crédito de carbono. Não será. O Brasil será o maior sumidouro de carbono do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Nós falamos isso há 20 anos. Como a gente fala há mais de 20 anos, que com essa intensificação e com a agricultura ABC, que não começou hoje, a agricultura nasceu em Copenhague, ela nasceu em 2009 em Copenhague, e de lá para cá nós demos uma lição para o mundo, como é que um país do tamanho do Brasil pode adotar uma política pública que reduz emissões. Ninguém fazia isso. Ninguém fazia. O Brasil chega em Copenhague e apresenta 5, 6 tecnologias, eu reduzo a emissão. E com um decreto, com uma assinatura, a gente mostrou claramente que a agricultura brasileira era o único setor da economia, a pesquisa, junto com o Ministério da Agricultura, era o único setor da economia que invertia o sinal das emissões, num curto prazo. A indústria precisa fazer muita coisa, a energia precisa fazer muita coisa, precisa de muito investimento. A agricultura precisa de arregaçar as mangas e mudar o sistema de produção. E, obviamente, tendo apoio para poder fazer isso. Então, nós mostramos isso, nós temos essa coisa, é o maior tesouro que nós temos. E não vamos deixar que a gente perca essa oportunidade fechando os olhos para os problemas que nós temos. Temos problema? Temos. Vamos atacar de frente. A solução existe. Agora, se os problemas perdurarem, nós vamos perder uma grande oportunidade e vamos perder, principalmente, aquela oportunidade de colocar na nossa planilha de rentabilidade a redução de emissões, a adaptação e o crédito carbono. Não podemos deixar isso acontecer. Contem com a nossa pesquisa, contem com os nossos colegas, contem com os nossos professores universitários. Nós somos capazes de mostrar para vocês e difundir essa tecnologia. Nós temos isso pronto. Muito do que foi negociado em Glasgow já está pronto. Agora precisa botar na praça, né? Se não botar na praça, a gente não consegue avançar. Muito obrigado. Obrigado, Assad. Só fazer um comentário aqui, o Assad começou a fala dele falando que nós chegamos de joelhos e saímos em pé de Glasgow. O que significa isso? Humildade e protagonismo. O Brasil foi protagonista em Glasgow, o agro foi protagonista pelo Brasil em Glasgow, e nós precisamos contar isso. Tá? Deixamos de apanhar, não nos permitimos mais ser acusados. Temos problemas, mas nós avançamos. Nós estamos ajudando o mundo a cumprir as metas. Podemos ajudar o mundo a cumprir as metas definidas em Glasgow ou retificadas do Acordo de Paris, como o professor falou agora. Nós já estamos fazendo, nós já temos um agro sustentável. Precisamos regulamentar, precisamos fazer lição de casa, sim, mas já estamos fazendo. E nós, do Canal Rural, estivemos em Glasgow, acompanhamos todas as discussões, as missões brasileiras, lembrando que o Brasil estava com 2 estandes lá, 2 espaços bastante movimentados, bastante intensos, um da sociedade civil organizada e outro protagonizado pelo governo, o Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, Apex, e CNI e CNA. E nós produzimos um clipe para mostrar um pouco dessa intensidade das discussões, essa intensidade que é a COP26. Eu vou pedir para rodar, por favor. Estamos aqui na COP26. Canal Rural e Planeta Campo. Sara, é contigo. Quais são as novidades de hoje? A gente começa essa edição com link direto em Glasgow. Boa tarde Priscila.
Boa tarde, Brasil. O mundo decidiu o que fazer, agora é como fazer. Obrigado. Vou dar início agora ao nosso debate, à nossa discussão. O clipe mostra um pouco, a gente termina o clipe falando o seguinte, e eu iniciei a minha fala com isso: Glasgow mostrou ao mundo o que fazer. O desafio é como fazer. E eu diria que a COP27, que acontece no Egito no ano que vem, já começou. E nós estamos lá, estamos participando dela, estamos ajudando o Brasil nessa narrativa, nesse desafio de cumprir as metas para chegar na COP27 com resultados, não só com uma narrativa. E eu pergunto para o Fernando, qual que é o nosso principal desafio aqui enquanto agronegócio, enquanto agricultura e pecuária, remeter um pouco a sua pasta aí, a Secretaria de Inovação, como que o Brasil deve seguir daqui para frente? Dúvida nenhuma, é implementar o ABC+. Nós temos novas metas ousadas, o Assad já falou de algumas delas aí, o Assad a gente está sempre em conversas, né, Assad? Sempre dialogando, e trazer as universidades, trazer todo mundo para esse mesmo barco. E eu gostaria de enfatizar duas metas que são importantes até por conta dos acordos. Primeiro, a intensificação de animais, que a gente tem uma meta agora de 5 milhões, isso vai reduzir a idade de abate, como o Assad já colocou, isso vai ser importante na questão do metano, mas eu gostaria de jogar a luz sobre a recuperação de pastagens degradadas. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, se é que a gente pode dizer assim. Nós temos hoje uma meta de recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. Vocês imaginem o que é isso? Hoje nós temos estudos que mostram que a gente tem, em média, menos de meio animal por hectare. Nós podemos levar isso tranquilamente para 2 animais por hectare e, conforme a localidade, conforme o uso intensivo de tecnologia e capital, levar até 2,5, 3 animais por hectare. Tem gente que faz até mais, nós sabemos. Mas, enfim, esse é o grande desafio. É muita ciência, muita inovação, muita tecnologia, e eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. Quero lembrar, se alguém que tiver alguma pergunta, pode encaminhar as nossas monitoras que estão por aqui. E se alguém que acompanha online também pode colocar no chat, enfim, enviar sua mensagem aos nossos painelistas aqui que nós vamos responder. Assad, você falou de ciência também, tecnologia, isso é pesquisa, né? E a gente sabe que tecnologia e pesquisa, sem o manejo adequado, que o Brasil, eu diria que seguimos muito bem nessa combinação. Como conciliar isso, manejo e tecnologia, para que a gente possa cumprir de uma maneira mais eficiente as metas que o Brasil assumiu? Então, alô? São indissociáveis, né? Não tem jeito. Quando você começa a ver o caminho da inovação, você começa primeiro coletando dado. Pega o dado vira informação. Informação vira conhecimento. O conhecimento vira tecnologia, a tecnologia vira inovação. Então, você tem... Está tudo junto. Não tem como você cortar o elo desse caminho. É muito difícil. Então, vamos começar... Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um grupo grande aí de financiadores do Agro Verde, e eu fiz uma pergunta simples. Eu falei, meu amigo... Você tem aí, você pode disponibilizar para a gente as análises de solos dos seus clientes? Porque se eu tiver as análises de solo, eu consigo dizer para você se tem carbono ou não naquele solo. Não está no nosso portfólio. Eu falei, como não está no seu portfólio? Como é que eu vou fazer inovação tecnológica? Como é que eu vou fazer intensificação se eu não sei como é que está o meu solo? Então, começa por aí. Tá? Essa tecnologia toda, ela está baseada em certos parâmetros simples. Um deles é a análise de solo. O outro é o conhecimento do clima da região, se ele pode ou não avançar. O outro é a seleção correta da forrageira que ele vai usar. E aqui eu estou falando só de pasto. É o que o Fernando falou. Nós temos como meta melhorar 30 milhões de pastos degradados. Se eu começo a adotar esse tipo de tecnologia e quero chegar nesse ponto, nós vamos conseguir, eu não tenho dúvida, mas é preciso dar o primeiro passo. E aí eu concordo, nós temos os grupos de pesquisa, os grupos de extensão rural, os grupos de transferência de tecnologia,
tem um papel importante a cumprir. Nós temos que fazer chegar no produtor esse conhecimento todo, que é imenso. Se não chegar, não vai dar certo. Então, tecnologia e esse avanço científico estão intimamente relacionados. E tem outros que vão exigir um pouquinho mais de paciência. Por exemplo, a redução da emissão de metano pela dieta. Já tem muita coisa acontecendo aí. Mas, por exemplo, para a gente chegar na eficiência da integração lavoura-pecuária-floresta, nós levamos 26 anos, 27 anos, comprovando e validando tudo. Na dieta vai ser menos tempo. Inclusive, nós já estamos preparados para medir essas emissões com dieta diferenciada. Mas tem que provar, tem que publicar, tem que mostrar quanto é que reduz para a gente poder... Não, isso aqui a gente avaliza. Vamos em frente. Eu quero ouvir os nossos dois convidados aqui desse painel sobre uma inquietação, para não dizer frustração, que a gente trouxe, uma frustração da COP, que é o financiamento das ações de mitigação dos efeitos da mudança climática. Não houve acordo, os países ricos envolvidos se negam a financiar essas ações nos países em desenvolvimento. Mas eu quero não só discutir o problema, mas a solução também. Quando a gente olha a regulamentação do mercado de carbono, com a regulamentação do artigo 6 de Paris, do Acordo de Paris, não é uma maneira já de o Brasil começar, talvez, a autofinanciar essas ações de mitigação dos efeitos da mudança climática? Fernando, por favor. Obrigado. Bem, eu vejo essa questão importante e vejo por dois ângulos. Primeiro, sim, de fato houve uma aparente frustração, porque nós imaginávamos, né, que viria rios de dinheiro para adaptação nos países que vão ser mais impactados pelas mudanças climáticas, que são os países que estão aqui no cinturão tropical. Entretanto, eu tenho um ponto de vista de copo meio cheio. Eu acredito que esse dinheiro pode vir na medida que nós tenhamos bons projetos para apresentar. Ou seja, o dinheiro não vem de helicóptero, né? Não vai se jogar. Os países ricos realmente todos têm seus problemas, sua crise fiscal agravada agora pela pandemia da Covid. Eu acho sim que se nós apresentarmos, e o Brasil tem condições técnicas de apresentar bons projetos, nós vamos conseguir recursos sim. Esse é o primeiro aspecto, então eu vejo o copo meio cheio, Giovanni. O segundo aspecto é que você está certíssimo. O mercado de carbono pode ser um grande incentivador, um grande incentivo para que a gente faça a adaptação e mais políticas de mitigação. E aí o Assad colocou muito bem, e aí eu quero dizer que a integração lavoura-pecuária é um caminho sem volta. Eu acho que ninguém mais tem dúvida que os sistemas integrados são a solução, e inclusive não só como co-benefício a questão climática, mas o principal benefício é a questão de rentabilidade para o produtor rural, e já temos inúmeros dados para apresentar nesse sentido. Então, eu acho que o desafio está aí, nós sabemos o que fazer. Agora, o grande desafio que nós verificamos, e a ministra Tereza Cristina sempre ressalta, é que nós precisamos levar isso para todos. Nós temos 6 milhões de propriedades rurais no Brasil, e nós sabemos que tem os pequenos que têm muita dificuldade de ter acesso ao crédito, a ter acesso à tecnologia de ponta, a ter acesso à extensão rural. Então esse é o grande desafio, é como fazer tudo isso, toda essa novidade, toda essa chegar no pequeno, porque no médio e no grande a gente sabe que ele já tem todos os instrumentos adequados e todo o conhecimento necessário. Então nós temos esse grande desafio, como fazer com que isso chegue a todos. Eu concordo com o que o Fernando falou, tem muita coisa aí. Agora, eu não veria muito pessimismo, não. Eu não veria o copo vazio, não. Eu veria o copo meio cheio, sim. Avançamos muito. Eu lembro que, né, Fernando, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas nós discutimos bastante no mês de julho e agosto sobre o artigo 6, o 6.2 e o 6.4. Existia dúvida ainda, o que nós vamos fazer? E a gente dizia, vai, porque isso é muito bom para o Brasil. Agora, uma coisa é você defender a ideia, outra coisa é você botar isso no papel e fazer funcionar. E aí tem um monte de gente contra a gente. Eu acho que, no caso dos projetos, o Fernando está correto, porque nós estamos vendo, por exemplo, ontem foi lançada a Pecuária Verde na Amazônia. O BASA lançou financiamento para a Pecuária Verde. Outra coisa emblemática, o dinheiro não é muito esse ano, mas é emblemático. O Ministério da Agricultura dobrou o orçamento da Agricultura ABC. O que vinha acontecendo nos últimos anos? Vinha reduzindo o orçamento.
No último ano dobrou, 5 bilhões. Eu acho pouco, mas mostra claramente que nós estamos mudando esse sinal. E já ouvi das pessoas que estão no Ministério, nessa política, dizendo: tomara que um dia todo o dinheiro do crédito seja para o ABC. É interessante uma posição dessa, considerando que nos anos anteriores ninguém falava nisso, ia reduzindo. E outra coisa também, eu acho que alguma coisa vai sair disso. O que ficou meio complicado, e aí é uma questão mais financeira, é a discussão do pagamento da Floresta em Pé. Foi adiado para 2023. Mas eu sou paciente, sabe? Eu estou vendo essas coisas desde 2008. E agora entrou na pauta. E pela primeira vez numa COP foi dito: o problema são os combustíveis fósseis. Primeiro foi escrito isso, ninguém falava. Então, quer dizer, a diplomacia ela avança a passos, vamos dizer, passos de cágado, mas ela avança. Entendeu? Então, agora nós vamos ver mais na frente projetos bons, pagamento. Eu torço um dia, eu não vi essa resposta ainda, mas eu já estou vendo aqui e ali sinais que isso acontece. Em 2015, num congresso no Ceará, um pequeno agricultor levantou e falou assim: doutor, tudo que o senhor falou eu faço. Eu planto árvore, eu melhoro o pasto, eu aumento a intensificação, eu tenho carbono no solo, porque eu estou medindo. E ele, brincando, pegou um saco: está aqui meu saco de carbono, quem compra? Entendeu? É mais ou menos isso que a gente tem que dar uma solução para os nossos agricultores. Perfeito, Assad. E não só a iniciativa... Por favor, Fernando. Posso, Paulo, e falar em cima da... Porque é muito importante o que o Assad falou, especificamente em relação Assad, a adicionalidade, é um tema que a gente tem que discutir. A reserva legal que os proprietários já mantêm, até porque, como o próprio nome já diz, por determinação legal, e nós batemos um bolão em relação a isso, é um grande ativo e o produtor realmente preserva, ele tem que ser discutido como uma adicionalidade. Nós precisamos que o carbono dessa parte da propriedade seja reconhecido. Então essa é a grande discussão, é a grande batalha. O carbono do solo, o carbono da integração lavoura, pecuária e floresta, o carbono que está nas gramíneas, nas pastagens e o carbono das árvores, que a gente recupera. Então isso tudo tem que ser discutido e isso é a tropicalização e que a gente tem que levar para a ONU para que seja reconhecido. Então eu acho que o tema adicionalidade, ninguém falou ainda, mas eu já estou trazendo aqui, é extremamente importante para se discutir quando se fala de artigo 6. De uma certa forma, o pagamento por serviços ambientais, o site trouxe aqui também, não deixa de ser financiamento de ações para mitigar os efeitos climáticos também, né? E eu quero lembrar só, teve um painel na COP, no estande do Brasil, sobre financiamento das ações. Como os agentes financeiros podem participar desse processo? E um dos palestrantes foi o Marcos Prado, ele é brasileiro, ele é presidente do New Development Bank, tá? O banco dos BRICS, e existe muito recurso, tá, para financiar ações sustentáveis. Aí eu estou com o Assad e com o Fernando, a gente precisa de bons projetos para que a gente tenha esse financiamento. Deixa eu só... outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: vocês já viram alguém receber por serviço ambiental? Eu já. Eu conheço bons exemplos. O exemplo de Extrema, aqui em São Paulo, onde a prefeitura paga os agricultores para manter a PPI, garantir o mínimo de impacto na cantareira. O projeto extraordinário, convido vocês todos a conhecerem, Produzindo Água Boa, no Paraná, 1 milhão de pessoas são atingidas por esse projeto. Esse povo faz um trabalho extraordinário para manter a água. O pagamento de serviço ambiental é em cima de água. No primeiro momento, quando você faz isso, nós estamos evitando uma guerra. Porque, se continuar do jeito que está, vai faltar água. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. O carbono é um serviço ambiental. E eu acho que foi o Fernando que falou, e eu assino embaixo, nós temos que falar em serviços ecossistêmicos. O carbono é um, a água é outro, a manutenção da cobertura vegetal é outra. Então, vai chegar um momento, e eu espero que não demore muito, que quando a gente for falar de Código Florestal, as pessoas vão dizer assim: eu acho, é um feeling, ainda bem que eu preservei 30%. Ainda bem, porque isso aqui vai ser remunerado, eu vou receber por isso, e eu estou garantindo a minha sustentabilidade, que eu gosto muito de usar uma palavra francesa, durable, agricultura durável.
Se você tem água, se você tem cobertura vegetal, se você tem menos infiltração e erosão, a sua agricultura vai ser perene. E alguém vai ter que pagar por isso. Então, o Código Florestal não estava muito errado. Aliás, tem um ex-ministro que fala, não agradou nem ruralista, nem ambientalista. É o melhor código do mundo. Então, vamos aproveitar disso e aproveitar os benefícios que nós temos desse código. Obrigado, Assad. Vamos... Fernando, assim, me permita de novo fazer aí rapidamente. Parece até que eu combinei com a Assad, né, Assad? Mas não foi nada combinado, não. Além do ecossistêmico, a gente tem que pensar em como a gente vai remunerar a biodiversidade conservada nessas propriedades. Toda essa reserva legal tem uma biodiversidade. Como é que a gente vai fazer o inventário disso? E aí eu volto à questão da adicionalidade. Isso é adicionalidade, sim. Isso não é business as usual. E aí a gente tem que avançar muito nesse tema, para todo produtor rural brasileiro ser remunerado por conta disso. E em relação ao financiamento, você citou o Marco Troirro, lá do Banco dos BRICS, falei com ele várias vezes, tem muito dinheiro, precisamos de bons projetos. Já na parte final do nosso debate, Assad, em 30 segundos, qual que é o grande desafio do Brasil pós-COP26 e pré-COP27? Olha, eu posso estar batendo, chovendo no molhado. Nós temos que parar com o desmatamento. Se não parar com o desmatamento, nada disso adianta. Fernando, em 30 segundos, o desafio do Brasil pós-COP26 e pré-COP27. Bem, o Assad está certo e eu só acrescentaria que é a gente fazer o Plano Safra cada vez mais verde, o ano que vem juros verdes para a gente conseguir ter acesso ao crédito, para quem tiver bons projetos, e implementar o ABC+, que está tudo lá, é o nosso roadmap. Fernando, e para encerrar, em 30 segundos também, o desafio do Brasil pós-COP26 e pré-COP27. Sustentabilidade e protagonismo. Ouvimos muito falar até esse momento aqui. E o que isso significa para o Brasil? Desafio e oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesse painel. Eu devolvo agora ao Pablo, por favor, para a gente poder continuar. Obrigado, gente. Obrigado, Giovanni, e também aos nossos painelistas Eduardo e Fernando. Conseguimos identificar aí os desafios e oportunidades que vocês propuseram para a gente. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.